assim, irmãos, hoje já estamos no segundo dia da novena do nosso padroeiro São José Operário, cuja festa litúrgica é celebrada no dia 1º de maio. E foi naquele ano que o Papa Pio XII instituiu o dia 1º de maio como dia dedicado a São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. E naquele ano foi assinado o decreto para a criação desta paróquia, no ano de 1955. Foi dedicada a São José Operário. De lá para cá, sempre essa devoção para este santo que cuidou da Sagrada Família, amou Jesus, como diz o Papa Francisco, Patris Corde, com amor de pai para Jesus. Aprendeu a ser homem, a ser pai, a ser gente, e amou com amor de pai. Nós queremos continuar essa devoção, queremos amar São José, imitá-lo na nossa vida. E hoje, para iluminar a nossa meditação sobre São José, nós temos, como ouvimos no comentário inicial, 4º domingo da Páscoa, o Evangelho do Bom Pastor, Bom Pai, Bom Pastor, que é Jesus. Agora vamos abrir o coração, vamos acolher a todas as intenções dessa missa, cada um que está aqui, para cada família, para cada um de nós. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. O Senhor é o pastor que Me conduz para as águas reconfortantes me caminha. Então, meus irmãos e irmãs, este texto do Salmo 23, na numeração hebraica 22 na grega, que nós cantamos tão bonito, ele dá um pouco um canto lírico e nos coloca dentro deste ambiente bucólico, paradisíaco do pastor das ovelhas, aquela segurança que o pastor dá às suas ovelhas. E nisso tudo tem um simbolismo pelo qual Jesus quer ensinar alguma coisa para nós. Não está só contando a história de pastores e de ovelhas, mas ele está falando do povo de Israel, que é o rebanho do povo, que somos nós,
os de longe, os de fora, que seguimos o bom pastor, Deus, por meio de Jesus, que é a porta. Então, para o Antigo Oriente, de modo especial, ali para o povo palestino, o pastor, ele não é somente o guia do rebanho, não é alguém que guia, que mostra o caminho e pronto. E assim nós podemos dizer também que São José não foi só um pai distante, que trabalhou e colocou a comida lá na mesa e te vira. Maria e Jesus se virem com a educação, com os problemas, com as dores, com as perdas, te vira. Pai distante não. Pastor é alguém que está presente na vida do rebanho, ele é companheiro, e é um companheiro de vida de modo total, porque ele acompanha o rebanho dia e noite. E como é importante para uma criança sentir a segurança do seu pai, como Jesus sentiu a segurança nesse amor de pai de José, dia e noite. E então o pastor é esse companheiro. O pastor partilha com o rebanho tudo. O calor do sol que queima as suas pestanas durante o dia, o frio da noite, a sede, a fome, o cansaço, o caminho, tudo é partilhado, o rebanho com o seu pastor. Não fosse assim, as ovelhas seriam um animal que teria já desaparecido, teria se extinto da face da terra. Ela só existe porque ela é cuidada pelas pessoas humanas. Ela não tem defesas próprias. E então, o pastor tem toda essa força simbólica para mostrar como deve ser o verdadeiro pastor. E claro que Jesus se inspira aqui também em Ezequiel 34, que fazia aquele confronto entre o pastor verdadeiro e o falso pastor que vem para roubar, para explorar, para matar. Ele não procura a ovelha ferida, não enfaixa a machucada, antes ele vai, come e rouba e mata. Jesus está falando dessa realidade. Por isso que ele diz aquele que não entra pela porta, ele é ladrão e assaltante. E o mundo está cheio de ladrões e assaltantes, inclusive nas igrejas e nas religiões por ali. Ladrões e assaltantes, não cuidam de ninguém. E muitos ficam machucados porque a CNBB se preocupa com as ovelhas feridas, machucadas, maltratadas, abandonadas, que perdem seus direitos. E é obrigação, porque são pastores do bom pastor, que cuida do rebanho, que conhece o rebanho, que partilha com o rebanho. E como diz o Papa Francisco, o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. Isso é conviver com elas, como faziam os pastores lá no tempo de Jesus e naquele tempo lá. Então, depois a gente pode imaginar também facilmente, porque Jesus diz que ele é a porta. Inclusive no templo de Jerusalém, há uma porta chamada Porta das Ovelhas. E por essa porta entram povo de Jerusalém e peregrinos, judeus entram por aquela porta, eles entram e saem, e entram para encontrar o pastor supremo, porque lá dentro do templo eles trazem a Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos, atrás daquelas cortinas, etc., para o Santo dos Santos, a presença de Javé, o Deus de Israel. E quando Jesus, eu sou a porta, ou eu sou o bom pastor, este eu sou, no grego, ego eimi, que nós temos também escrito aqui no livro do Pantocrator, ego sum qui sum, sou aquele que sou, esse ego eimi que vem lá do Êxodo, é uma teofania, é uma declaração, uma revelação de divindade. Jesus está dizendo, eu sou Deus. Ele é a porta, então. Não aquela que entram lá no templo, né? Eu sou a porta. E Jesus grita isso quase como, que soava quase como uma blasfêmia para aquele povo lá. Porque Javé, que está lá dentro, se encontra em Jesus, eu sou.
Jesus, eu sou Javé. Então, nesta página, que aqui em português se traduziu, diz assim: Jesus contou esta parábola, mas ninguém o entendeu, diz o texto, né? Contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. A palavra parábola não é parabolé, traduziu uma outra palavra grega, que nós não temos um correspondente na língua portuguesa, paroimia, e que significa, literalmente, seria um discurso enigmático. Jesus, através desta história de ovelhas, de porta, de redil, ele está fazendo um discurso enigmático para dizer outras coisas, e como se usasse metáforas para dizer outras coisas, eles não entenderam. Inclusive, aqui temos uma pista muito clara para quem conhece a língua, o grego, porque quando fala de redil, quem entra no redil usa uma palavra grega, aolé, que aparece 177 vezes no Antigo Testamento, e aparece aqui em João 2 vezes no capítulo 10, para se referir a um redil. Mas Jesus está no templo em Jerusalém, e a palavra aolé, em todos os outros casos, significa um átrio do palácio, um átrio do templo. E a outra vez que João vai usar essa palavra, vai dizer que Jesus entrou no átrio do sumo sacerdote, quando ele foi julgado na sua paixão, no capítulo 18. Então, esse redil nos tira lá daquele ambiente bucólico e nos coloca em Jerusalém, no templo de Jerusalém, e diz uma coisa muito forte e de uma certa violência, porque ele diz que ele entra e ele faz as suas ovelhas sair, literalmente as faz sair de lá de dentro, porque elas estão lá no templo enganadas por uma religião, por um Deus que oprime e que os explora e que não os liberta. E as ovelhas dele, de Javé, ele as faz sair. Diz claramente, né? Eu sou a porta, todos aqueles que vieram são ladrões, assaltantes. Quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá, encontrará pastagem. E sairá e as conduz para fora e para a vida plena. Eu vim para que tenham vida, não vim para tirar a vida. Eu vim para que tenham vida, por isso as faz sair. E ele é a porta, ele é Javé, ele é Deus. Que bonito este texto para nós pensarmos também na vida de São José, que com amor de pai amou Jesus e cuidou dele e o fez crescer e educou. Então nós vemos que essa comunhão, essa intimidade do pastor com as ovelhas, aquela intimidade que José tinha também com Jesus e com Maria, sua esposa, como dizia ontem também, como o Evangelho, como a palavra revelada por Deus, ela tem cuidado. E sempre que o anjo se fala com José, ele fala do menino e sua mãe. Do menino e sua mãe. José tem que cuidar também de Maria, né? Então tem esse companheirismo do pastor que vive, que partilha tudo com as ovelhas. Ele caminha com o rebanho, José caminhava, estava presente na vida da Sagrada Família, não estava ausente, né? É claro que hoje em dia temos dificuldades e as famílias estão cada vez mais frágeis e às vezes ameaçadas até de se dissolver, como diz o Papa naquele documento Cordis Patri, com coração de pai. Periga se dissolver, muitas vezes por falta do trabalho. Então, essa comunhão do pastor, comunhão de Jesus, comunhão dos pais. Então, vamos amar esse São José, vamos confiar nele. Jesus chama as ovelhas uma a uma, porque ele as conhece.
sabe o nome, para dizer sabe tudo das ovelhas. Que nós possamos ter a vocação de José, conhecermos as pessoas, os filhos, aonde que dói, o que preocupa, as dificuldades lá fora, dentro, e não distantes, né? Não distantes, que aí fica um vazio muito grande que ninguém vai poder preencher, a não ser aquilo que pastoreia solto por ali, que é a droga. Então Jesus também caminha à frente, o Pai está na frente, e as ovelhas vêm atrás. Esse caminhar à frente é o termo próprio do discipulado. As ovelhas seguem o pastor, que é Jesus. Nós seguimos Jesus, participamos da missa, intercedemos junto a São José, para que ele caminhe na frente, e somos o seu rebanho. O Salmo 23 que cantamos: o Senhor é meu pastor, pastor que me conduz para as águas verdejantes. Então que São José olhe por nossas famílias, por cada um de nós, que a presença da fé em Jesus, por isso ele é padroeiro da boa morte, console as famílias enlutadas, nos torne mais irmãos, menos prepotentes, mais companheiros, mais em paz. Porque é isso que ele veio trazer para cada um de nós. Essa é a vocação de todos os cristãos, de todos nós. E de modo especial aqueles que seguem uma vida mais próxima de Jesus no caminho da vida sacerdotal ou religiosa, mais ainda. Vamos pedir isso a Jesus por meio de São José, que nós tenhamos um pouco desse amor no nosso coração.